Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel. No 10º dia deste mês, cada um para casa. Se a família não for bastante numerosa, cordeiro, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o Senhor.
do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o desejo de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido.
Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridas irmãs, caros irmãos, iniciamos hoje com esta Santa Missa, nesta Quinta-feira Santa, iniciamos a grande celebração do Tríduo Pascal, grande momento em que vivemos os momentos maiores da nossa fé, os momentos cruciais da nossa salvação e da nossa redenção. A entrega, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento único na vida de cada um de nós. E somos chamados então neste dia, no centro dessa celebração nos chama a fazer memória desse grande acontecimento, do dia em que o Senhor é entregue para sofrer a paixão por cada um de nós, onde o Senhor vai, por amor, enfrentar todo o sofrimento da paixão para conduzir a cada um de nós a vida nova, garantir a cada um de nós a salvação e a vida plena no reino do Pai. Portanto, meus irmãos, chegamos no momento que é especial na vida de cada um de nós e que deve ser vivido com toda a solenidade, com toda a fé, toda a piedade que esse momento merece da parte de cada um de nós. Apesar de estarmos vivendo um momento tão diferenciado em nossa vida, que talvez nenhum de nós aí hoje tenha passado um dia por isso, num tempo de é necessário fazer quarentena, viver esse distanciamento social, mas mesmo assim, a Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor não perde o seu significado e o seu valor. Por isso precisamos nos manter unidos na fé, na oração, e mesmo das nossas casas, participando da missa, através aí dessas transmissões nas redes sociais, mas devemos vivê-la como se estivéssemos reunidos aqui na igreja. Com a mesma fé, o mesmo amor, com a mesma atenção a tudo aquilo que é celebrado, a toda a palavra de Deus que é proclamada. E é assim que nós vamos caminhando com fé, com alegria, em direção à paixão do Senhor e à sua gloriosa ressurreição. Essa celebração de hoje, vários significados especiais na vida de todos nós. Primeiro, o de fazermos memória da última ceia, onde o Senhor institui
para toda a igreja, a Santa Eucaristia e, junto com isso, o ministério ordenado. É daí que nasce o sacerdócio ministerial, né, dos homens que são chamados por Deus a participarem mais intimamente do sacerdócio de Cristo. Todos nós, pelo nosso batismo, formamos um povo sacerdotal. Somos todos participamos do sacerdócio comum dos fiéis. Mas alguns, os sacerdotes, são chamados e recebem de Deus a graça do sacerdócio ministerial, podendo assim Cristo e cada um de nós o corpo e o sangue do Senhor do vinho. Então é dia, meus irmãos, de reconhecermos este grande dom de Cristo na vida de toda a igreja, do Senhor que por amor de nós se encarnou, passou pelo mundo fazendo bem, anunciando a palavra de Deus, anunciando o seu reino de amor, e por amor de nós se entregou à paixão da cruz. E este Senhor, por amor também de nós, nos deixou este memorial vivo, que é a Santa Eucaristia. Então, a Eucaristia é para nós esse grande alimento de salvação. Uma das coisas que nós mais, com certeza, e vocês que nos acompanham, estão sentindo mais falta, com certeza, nesse período de isolamento social, é justamente da Santa Eucaristia. Apesar de podermos estar celebrando, acompanhando as celebrações aí pelas redes sociais, mas não poder comungar o corpo e o sangue do Senhor é uma tristeza grande no coração dos nossos fiéis. É uma tristeza grande para nós padres, não podermos oferecer, servir o pão da vida para os nossos irmãos. Mas que toda essa situação seja para nós ocasião para valorizarmos ainda mais esse grande dom que o Cristo deixou como sinal do seu amor e do seu desejo de estar sempre presente na nossa vida, nos alimentando e nos fortalecendo com a sua própria entrega, com o seu próprio corpo e com o seu sangue. Que nós, passados esses tempos, possamos nos aproximar da Eucaristia de maneira muito especial, muito diferente, valorizando ainda mais esse grande dom do amor de Cristo por cada um de nós. Não tenho dúvida de que cada cristão, cada católico, ele jamais comungará da mesma forma de antes, depois desse período de quarentena. Mas buscaremos receber o corpo e o sangue do Senhor cada vez de maneira mais digna, com o coração, com a vida realmente preparada. Porque infelizmente por alguns vamos nos recordar que durante algum tempo isso, nós fomos impedidos de receber. Então, meus irmãos, façamos deste tempo uma ocasião para renovar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor, a nossa devoção pela Santa Eucaristia. Esse memorial vivo que o Cristo deixou em memória da sua paixão e da sua ressurreição para alimentar a todos nós. Que este tempo também nos ajude, meus irmãos, a valorizarmos ainda mais o sacerdócio ministerial. Hoje, na sua homilia, na missa crismal, hoje de manhã, nosso bispo Dom Edmilson fazia também essa reflexão para nós padres e para todo o povo de Deus. Talvez nesse período é o momento onde cada um de nós vai tomando mais consciência da importância do sacerdote na vida do povo. Quantos que não valorizam esse ministério, quantos que não veem o sacramento da ordem como algo grandioso e realmente necessário para a vida de cada um de nós, que olha o sacerdote como simplesmente alguém comum, apenas mais um no mundo. E é claro que o sacerdote, ele é, claro, um ser humano como todos os outros, mas ele tem uma graça especial. Somente o sacerdote é capaz de trazer para nós, na celebração eucarística, o corpo e o sangue do Senhor.
E aí a gente vê nesse tempo a grande necessidade. Se não tivessem os sacerdotes, nós não teríamos nem essas missas transmitidas, né, pelas redes sociais. Então seja um tempo também para todos nós valorizarmos também o sacerdócio ministerial. Para cada um de nós sacerdotes tomarmos consciência da grande graça com que Cristo cumulou a nossa vida, de nos fazer participar mais intimamente do seu sacerdócio, mas também de cada povo de Deus, de valorizar ainda mais o seu sacerdote. Apesar, claro, de todas as fraquezas da sua humanidade, mas valorizar a graça que Cristo lhe concedeu e aquilo que o padre representa na vida da comunidade. Então que seja um momento também para tudo isso na nossa vida. Mas, sobretudo, meus irmãos, a dia desta vem nos lembrar o grande exemplo de amor e de humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa Eucaristia também chamada, né, Missa da Ceia do Senhor e do lava-pés, porque fazemos memória deste Senhor que, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Mestre e Senhor, mas Ele levanta, tira o manto, amarra um avental na cintura e para lavar os pés dos seus discípulos. Assim, para nós, um grande exemplo de humildade, que cada um de nós deve levar realmente a sério na nossa vida. E ele faz isso logo após a ceia, para dizer justamente para nós, o sangue que nós comungamos o Senhor na Santa Eucaristia, que nos faz entrar em comunhão com Ele, deve nos levar a viver esta comunhão com o Senhor através. E nós servimos a Deus, servimos a Cristo, servindo com amor e com humildade os nossos irmãos. O Senhor, na sua palavra, Ele nos ensina que grande no reino dos céus é aquele que se faz pequeno, se faz menor, aquele que se faz o servo de todos. Então o Senhor, Ele mesmo dá este exemplo. Ele é maior do que todos nós. E Ele se abaixou. O Senhor, Ele se despojou de toda a sua glória para se fazer em tudo semelhante a nós, menos no pecado, participando da nossa humanidade pela sua encarnação. E ainda nos dando este grande exemplo, lavando os pés dos apóstolos, e Ele nos diz que Ele nos deu o exemplo para que façamos a mesma coisa que Ele fez. Hoje, nesta missa, infelizmente, por conta desse contexto que estamos vivendo, não vai ser possível realizar o gesto aqui do lava-pés. Mas nós devemos ter na nossa mente, bem gravado esta imagem do Cristo que se agacha e lava os pés dos apóstolos, para nos fazer recordar qual é também a nossa missão. Qual deve ser a nossa atitude, nós que temos a graça de comungar do corpo e do sangue do Senhor. Nós devemos estar abertos ao serviço. E o serviço que é sinal do amor. Também nessa Eucaristia nós fazemos memória do grande mandamento, o mandamento novo que o Senhor traz para cada um de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Senhor Ele nos chama a viver não qualquer amor, mas o verdadeiro amor, que é o amor que Ele mesmo nutre por cada um de nós. Este amor que é capaz de dar a própria vida. Este amor que se vive de forma concreta através do serviço alegre e humilde aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, que nós participarmos dessa celebração da Ceia do Senhor, possamos descer dos nossos pedestais, que nós nos colocamos, nos achando melhor do que os outros, talvez pelo grau de instrução que a gente tem, pelos cargos que possamos ocupar aí na sociedade, ou mesmo dentro da comunidade. Tirar o manto da arrogância, do orgulho, e nos cingirmos realmente com o avental da humildade, do amor, do serviço caridoso aos nossos irmãos. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É com estes sentimentos que nós devemos a celebração do Tríduo Pascal, querendo amar
e servir a Deus e aos nossos irmãos da mesma maneira como Cristo nos ensinou da sua própria vida. Então, meus irmãos, que possamos refletir essa palavra do Senhor na nossa vida. E que possamos hoje também refletir em nós mesmos. Como que eu estou diante da Eucaristia? Será que depois de receber o corpo e o sangue do Senhor, eu realmente me esforcei para ser alguém mais humilde? Para servir realmente com amor aos meus irmãos? Senão, meus irmãos, isso não é estar em comunhão com o Senhor. Como um cheio de prepotência, de arrogância, é comungar indevidamente. Mas Ele nos deixou esse sinal do seu amor para que possamos colocar em prática o amor entre nós através do serviço. É para isso que ele instituiu o sacramento da Eucaristia. É para isso que Ele instituiu o sacerdócio ministerial. E é para isso que Ele nos deu o exemplo do lava-pés. Para que todos nós saibamos que a nossa missão aqui neste mundo é servir com amor e com humildade aos nossos irmãos. Então, que a Eucaristia seja sempre para cada um de nós este alimento de vida e de salvação, que nos fortaleça em nossa caminhada de fé, para vivermos o amor da mesma maneira como somos amados por Cristo, servindo a nossos irmãos com toda humildade, tendo a certeza de que não somos melhor do que ninguém, mas nós somos chamados a dar do nosso melhor para o outro, a fazer o melhor para os nossos irmãos, para que todos tenham a vida e vida plena, como é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que essa celebração mude a nossa postura diante da Eucaristia, que é ali o memorial vivo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É o próprio Cristo que se doa a cada um de nós. E que essa postura diferente diante da Eucaristia nos recorde sempre que comungar o corpo de Cristo é entrar em comunhão com Ele. E só está em verdadeira comunhão com o Senhor aquele que vive o amor e o serviço fiel e humilde a Deus e a cada um dos seus irmãos e irmãs. Que possamos com a nossa vida, todos os dias, nos agachar e lavar os pés dos nossos irmãos, especialmente daqueles que mais precisam, especialmente daqueles que mais sofrem, daqueles que infelizmente sofrem de forma muito maior todas as consequências ruins das situações aí do mundo, como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, de isolamento social, que a gente sabe todos os efeitos que isso vai causando na vida da sociedade, na própria economia, mas que os pobres sofrem, né, de maneira muito maior do que outros, né, que têm uma vida mais estabilizada economicamente. Então, que a gente possa se doar a eles. Essa é a maneira de se agachar e lavar os pés. É servindo com amor, é dando a nossa própria vida pela vida dos irmãos, como Cristo fez e faz, né, sempre por cada um de nós. Então, irmãos, a vocês desejo uma santa caminhada para a Páscoa, né? Um santo tríduo pascal, que seja de fato um momento forte, um momento novo na nossa vida. Estamos felizes, apesar de toda a situação, nós estamos alegres, porque sabemos que o Senhor está conosco. E a certeza maior disso que nós temos é que Cristo está aí, está no sacrário, está lá, vivo presente na Eucaristia, nos recordando sempre o seu amor que se fez se entregar por cada um de nós, e que nós, cheios desse amor de Cristo, estejamos dispostos cada dia a nos entregar também pelos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.